o tema que eu quero compartilhar com vocês, ele traz sequência ao que nós trabalhamos ontem no culto dos homens. E no culto dos homens nós falamos, Gil estava junto conosco, foi bênção, foi um culto maravilhoso. E nós falamos sobre lixeira, lixo, sobre cavar algumas coisas que nós escondemos, maldições que deixamos enterradas dentro do nosso lar. E como isso vai nos causar um mal absurdo. E hoje eu quero falar e dar continuidade dizendo o seguinte: hoje é dia de limpeza. Você pode dizer isso comigo assim mais uma vez? Diga assim comigo: hoje é dia de limpeza. Sabe naquele dia que você fala, hoje é dia de limpeza, e você já fala assim, eu me dê ânimo, que a casa para arrumar é isso, vai demorar, bom ar aqui. Hoje nós vamos falar sobre limpeza, e tem coisas que precisamos jogar fora, e dá trabalho. Arrumar a casa dá trabalho, sim ou não? Dá trabalho. E o que nós vamos fazer hoje também dá muito trabalho. Se coloque de pé junto comigo, vai em sua Bíblia em Isaías capítulo de número 60, nós vamos ler o verso 1 e o verso de número 2. Eu vou ler a versão que estará diante de nós no Data Show, e vou ler depois a versão que está aqui em minha Bíblia. Isaías capítulo de número 60, verso 1 e 2, diz o seguinte: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Verso 2 vai dizer o seguinte: pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se verá a sua glória. Posso ouvir um amém por esse texto maravilhoso? Vou ler uma outra versão que diz o seguinte: levanta-te, Jerusalém, que a sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória de Deus. Aleluia. Feche seus olhos, Senhor, fale a nós essa linda e maravilhosa manhã, em nome de Jesus, e que possamos brilhar a sua glória para todos os cantos que nós fomos hoje. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, pode se assentar. Você sabe que no início dos anos 80, a cidade de Nova York estava lutando contra os sindicatos que responderam com a greve do lixo. As terceirizadas que cuidavam do lixo entraram em greve. E com isso o lixo foi se acumulando na cidade de Nova York. E muito lixo se acumulando, o que acontecera? Bichos começaram a aparecer. E um dos que apareceram é o que muitos de nós temos pavor: ratos. Muitos ratos. Então, o que aconteceu foi que nessa decomposição e resíduos sobrecarregaram toda a cidade de uma tal maneira que a notícia de que ratos estavam tomando a cidade se tornou algo pavoroso. De uma tal maneira que eles tiveram que chamar exterminadores de ratos, porque eles se multiplicavam absurdamente. Então eles foram destruir e acabar com os ratos. O que me faz lembrar que na Holanda, quando eles tiveram problemas com ratos, sabe o que o governo fez? Lançou gatos para todos os lados. Mas aqui, na época, o que eles fizeram foram chamar os exterminadores. Eles descobriram que ao exterminar os ratos, não estava sendo suficiente, porque eles se multiplicavam muito rápido. Assim também como as baratas se multiplicavam muito rápido, porque havia lixo em todos os lugares. Foi então quando eles descobriram uma coisa lógica, como eu e você vamos descobrir. O problema não são os ratos que aparecem na sua casa por causa dos lixos. O problema está onde? No lixo. O problema era o lixo e não os ratos. Porque os ratos só passaram a aparecer e se multiplicar por causa do lixo. E quando a greve do lixo finalmente se resolveu, os ratos chamavam mais atenção, porque na mente deles os ratos eram o problema, quando na verdade o lixo que era o princípio de todo o problema. Ratos só podem prosperar enquanto o ambiente é propício para a sua existência. Ratos gostam de lixo, baratas gostam de lixo, bichos peçonhentos se alimentam disso, e ratos se alimentam muito de lixo. O segredo
então está no terreno e não nos ratos. Trazendo isso para o texto que nós lemos hoje, é como se nós morássemos em um aquário. Quantos aqui já tiveram um aquário ou ainda tem um aquário? Vocês já tiveram experiência de que num aquário, seja qual for o tamanho, se o peixe está doente, alguns tiram o peixe, tratam do peixe e depois colocam o peixe na mesma água diante. Vai adiantar? Não. O que você faz quando o peixe está doente? Você tira o peixe e depois você faz o quê? Tira a água e coloca uma água nova, limpa, e depois você coloca o peixe. A doença não está no peixe, a doença está no ambiente. O ambiente contamina. O que o texto está deixando bem claro a nós aqui agora é que o mundo está cheio de trevas e o ambiente em que vivemos contamina a gente. Nós somos como um peixe dentro desse aquário que é o mundo. E a verdade é que o peixe está doente. Podemos tomar todos os tipos de remédios, podemos ir para encontros com Deus, podemos fazer jejum, podemos fazer o que puder ser feito, o que está à nossa disposição, mas isso não vai resolver, porque se o ambiente continuar sujo, nós seremos contaminados. E hoje nós vamos falar sobre limpar o ambiente, tirar as impurezas que o mundo coloca, a começar aqui dentro e depois na nossa casa. Então fala para a pessoa falar assim: hoje é dia de limpeza. Hoje é dia de limpeza. Isaías capítulo 60, verso 2: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. O problema real do Brasil não é um indivíduo como a gente pensa, mas é um ambiente que o indivíduo está. Quando você tenta ser puro, quando você tenta ser honesto, você olha para o seu vizinho e ele em algum momento já roubou de alguém para estar onde está. Eu me lembro que quando veio a época da Lava Jato, uma das coisas que me impressionava mais, aquilo passou a ser um absurdo, uma coisa nova aos nossos olhos. Eu particularmente confesso que era algo novo para mim. É quando a Polícia Federal ia nas grandes mansões, em grandes condomínios, e na minha cabeça o bandido era só aquele que estava portando um fuzil, aquele que roubava na rua. Na minha cabeça nunca um bandido estaria num belo de um condomínio. A Lava Jato fez com que pessoas que moram em grandes condomínios desconfiassem do seu vizinho. Será que esse também não foi algum bandido? Será que esse também não cometeu algum roubo para chegar aqui? Hoje se desconfia quando a pessoa cresce financeiramente muito rápido. O problema é que nós criamos homens e mulheres numa sociedade em que vê que o homem que roubou trilhões, réu confesso, está solto, e um rapaz que roubou leite para dar para o filho está preso. A nossa mente entra em colapso porque a moral não está batendo. A gente observa que no nosso país, eu peço perdão a todos se vocês discordam de mim ou não, mas quando a história do nosso presidente do Brasil, ele já foi acusado de vários crimes. Quando o outro também foi acusado de vários crimes, quando o antecessor também foi acusado de vários crimes, e a gente olha para o nosso país e a gente fala: meu Deus, o que vai acontecer com o nosso país? O problema não é a pessoa em si que nasce ouvindo isso, mas é o ambiente em que elas estão. Quando nós ligamos a televisão, nós vemos a novela em que o homem já está no seu quinto namoro, no seu quinto casamento, melhor dizendo, milionário, e já está se apaixonando por outro. Quando nós ligamos a televisão e nós vemos filmes, talvez, que o herói é o que consegue matar o máximo de pessoas que puder. Quando nós ouvimos canções em que eles dizem que é cultura, eles dizem que funk é cultura, destrói a imagem da mulher, trata como lixo, e eles dizem que funk é cultural, e se você não aceitar isso, você é preconceituoso.
A gente olha o mundo de hoje e a gente diz que essa água está suja, esse aquário está poluído, em que os valores são mudados, em que agora você não tem banheiro de homem e mulher, você tem um banheiro que tem sentido, onde você, mulher, entra no banheiro e tem um homem ali porque ele diz, eu me entendo como mulher. É uma loucura, o mundo está uma loucura, a água está suja e nós precisamos mudar o ambiente, mudar a atmosfera. Nós vemos isso em todas as áreas. Nós temos que limpar os terrenos, porque se nós não limparmos, nós vamos nos deparar com coisas absurdas. Você sabe que a atmosfera é algo primordial. Ambiente, metro quadrado, no Antigo Testamento, assim como no Novo, mas numa ótica espiritual, é algo sagrado demais. Para Deus, o ambiente, o metro quadrado, a terra tem um sentido, Gil, muito forte. Não é à toa que quando nós lemos em Moisés, ali no livro de Êxodo, quando Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, ele se depara com uma sarça ardente, diante de um local em que havia um povo que não acreditava em Deus, e ali, Deus pega um metro quadrado e diz para Moisés, Moisés, não pise aqui de qualquer jeito, porque o lugar que você está pisando é santo, não entre aqui como alguém, porque esse metro quadrado é um pedaço do céu na terra. Não é à toa que quando Moisés entra, o que impressiona ele a entrar ali? Quando ele vê algo impossível de se compreender, de se descrever, que era uma sarça ardente que pegava fogo e não se queimava, porque nos céus essas coisas acontecem naturalmente, mas aqui na terra é uma coisa sem sentido, não dá para descrever. Por isso que o meu coração e o teu coração é um pedaço do céu na terra, amém? Coisas sobrenaturais acontecem. Por isso que no metro quadrado da minha casa, onde eu moro com a minha amada esposa, eu declaro que ali é um solo sagrado, onde Deus faz coisas maravilhosas. Ali o inimigo não entra, ali eu sei que é um lugar santo. E a verdade é que quando nós olhamos para o texto de Isaías 60, ele está dizendo que as trevas cobriram a terra. Conversei com o irmão Ian Crivelde, que ele é policial, ontem à noite, e falei sobre ele, sobre uma questão que eu precisava trazer essa manhã. Eu não vou passar o áudio dele, porque eu esqueci de perguntar que eu podia passar o áudio dele, acabei esquecendo. Mas ele colaborou em cima do que eu quero apresentar para vocês. Veja bem, um artigo de iluminação pública apontou o seguinte, vou ler para vocês, abre parênteses. A Companhia Energética do Estado, a companhia fez a apropriação dos locais onde seriam executados projetos de melhorias na iluminação pública em função do mapeamento da localização dos seus índices de crimes de violências da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Essa empresa pediu para que a polícia mostrasse aonde estava o maior número de latrocínios, de roubo, isso e tudo mais. Falei certo, latrocínio, é isso mesmo? É, né? Perdão. Então eles viram, mapearam tudo. O que eles fizeram? Eles colocaram luz no poste, simplesmente luz no poste, e conclui tudo. Foi observado redução de 40% da criminalidade nas regiões com aumento de iluminação eficiente. Rudy Giuliani, em Nova York, foi o prefeito que fez com que a Broadway e a Times Square, que era um lugar de muito assalto, ele colocou luz no poste, luz LED no poste, e aquele lugar, que era um lugar de muito roubo, se tornou um lugar tranquilo de passar.
Conversando com o Ian Crivelde, ele falou comigo, Ian, ficou nessa dúvida sempre. Ele falou comigo, pastor, quando você coloca luz, você acaba com a possibilidade do bandido sair ileso. Ele vai ser visto. As câmeras vão ter uma visão melhor a respeito dele. Então, de fato, luz inibe as pessoas de assaltarem. Olha que coisa incrível, que fenômeno bíblico. Porque aonde tem luz, as trevas dissipam. E quando eu trago isso, eu vou mais além, porque a Bíblia está dizendo para nós, em Isaías 60, verso 2, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Aonde tem escuridão é propício a coisas ruins acontecerem. Aonde tem lixo acumulado é propício a ratos aparecerem. E você sabe uma das coisas mais fascinantes no Novo Testamento, que há um Deus chamado de Belzebu. E o que o torna fascinante é que o significado de Belzebu é Deus das moscas. Deus das moscas. E aonde as moscas estão? Aonde tem lixo. Não somente isso, é o Deus das moscas e da pestilência. E pestilência são doenças contagiosas, transmissível, que passa pelo contato e afeta ao mesmo tempo um grande número de pessoas. Deus das moscas, aonde tem lixo, tem bicho. E hoje é dia de limpeza, porque se a gente não limpar, nós vamos abrir brechas para que algo ruim adentre em nosso coração e adentre em nossa casa. É provável que você olhe para mim e diga, pastor, com todo respeito, cristão não possui demônios. Mas algumas vezes demônios possuem cristãos. Judas foi possuído por um demônio. O demônio entrou em Judas. O homem que pregava, que cuidava da finança do grupo de Jesus, o homem que caminhava em Jesus. Então não vem com esse papo, não, calma aí, nenhum demônio vai me possuir, mas o demônio possui quem abre brecha, porque se tem lixo, tem bicho. Deixa o bicho, deixa uma comida em cima da pia 2 dias para ver o que acontece. 2 dias é muito? Acho que é muito, né? Espera para ver o que acontece. Espera para ver o resultado. O cheiro já fica insuportável. Tire o lixo da sua vida. Tire as coisas que estão contaminando a sua casa. Mude o ambiente. Você quer ensinar a sua filha a ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa filha. Você quer ensinar o seu filho a ser um bom marido, a seu filho a ser uma boa pessoa, um bom chefe, um bom empregado, deixando ele assistir coisas que só ensinam o contrário. Poluímos a nossa casa de tudo, novela, isso e aquilo. Pastor, mas não tem maldade alguma. Eu não vou dizer para você, destrua todos os filmes, queima tudo. Eu não vou dizer isso, porque eu não sou tolo. Mas lá na frente eu vou explicar isso melhor. Mas ouça, nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e nós precisamos tirar o lixo que consome a gente. Muitos aqui acordam e o primeiro lixo que você deixa entrar dentro de você são as notícias do seu celular. Ou é televisão com jornal. Hoje na escola dominical a irmã comentou que antes, quando ela acordava, o celular na correria, o celular era a primeira coisa que via. Mas depois dos 40 dias de propósito, quando ela começou a ler a devocional, ela entendeu num determinado dia dessa semana que a primeira coisa que tem que ser feita é ler a palavra do Senhor. Logo, o que você preenche o seu dia? Com lixo ou com Deus? O que nós estamos deixando preencher no nosso dia? Logo quando nós acordamos, mude a água, mude o ambiente, mude o que está tomando conta da sua casa, e você verá que não haverá nenhum bicho ali, mas será cheio da presença do Espírito Santo.
Então, quando eu leio Salmos de número 60, verso 2, em que as trevas cobriram a terra, eu olho e digo para Satanás: na minha casa você não cobriu, no meu coração você não cobriu. Quantos aí possam dizer isso essa manhã? Aqui não. Você pode cobrir, mas aqui não. Por quê? Porque eu jogo lixo fora. Tudo que o mundo coloca no meu coração, eu jogo fora. Questões que me deixam totalmente perturbados, eu jogo fora. Precisamos jogar fora aquilo que traz a nós peso no nosso coração. Ontem eu mencionei sobre um homem chamado Acã, lá em Josué capítulo 7. Se você puder abrir sua Bíblia rapidamente, Josué capítulo 7 conta-nos a história de um homem chamado Acã. Josué acabara de vencer o exército de Jericó, e depois daquela grande vitória, eles precisaram adentrar numa outra guerra contra a cidade de Ai, contra o povo de Ai. E a Bíblia conta para nós, lá no verso de número 1, que uma derrota aconteceu, mas os israelitas cometeram uma transgressão, no caso do anátema, que é maldição, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. Josué mandou espias para olhar a cidade de Ai. Eles voltaram e disseram: comparado a Jericó, pode mandar 2 ou 3 mil soldados. Então eles mandaram 3 mil soldados. Eles voltaram de lá envergonhados. 36 morreram ao retornar para casa, e nesse retorno a cidade foi tomada de desânimo, de choro. E a Bíblia conta para nós que Josué entrou em desespero. Ele se ajoelhou, chorou, clamou e disse: Deus, como que o Senhor permitiu que nosso povo, que honra o Senhor, viesse a ser derrotado? E Deus olhou para Josué e disse: Josué, vocês perderam porque há um anátema dentro de vocês. Israel pecou contra mim. Só que a verdade, Jânia, é que não foi Israel que pecou contra Deus, foi um homem chamado Acã. Mas quando Deus do alto diz que foi Israel, Ele está dizendo: eu não faço separação de tribos, eu não faço separação de famílias, vocês são um povo para comigo. Vocês são um. Logo, o pecado que Acã cometeu foi de pegar os despojos de Jericó e guardar para dentro da sua casa. E a primeira vitória daquele povo em Canaã, no território, o primeiro despojo era a primícia de Deus. Mas Acã, quando se deparou com aquelas belezuras, ele vai dizer no verso de número 22 algo incrível. Lá no verso de número 21, ele diz: entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro com um pouco mais de 1 quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por debaixo. Ele pegou aquilo que pertencia a Deus, os 10% de Deus, e ele escondeu dentro da sua casa, cavou e colocou ali. E a Bíblia conta que Deus manda Josué enviar espias para conferir, e quando eles cavam, eles encontram os lixos, aquilo que era anátema, e por causa de Acã, o povo perdeu a guerra. E a Bíblia conta para nós que Deus disse: Josué, eu não vou com você mais, não encaminharei com você, até que você elimine esse mal do meio de vocês. E Acã foi colocado diante do julgamento, diante de todas as tribos, diante dos familiares que perderam seus filhos na guerra por causa do pecado daquele homem. E a Bíblia conta para nós que ele foi morto junto com a sua família, junto com o lixo, com os animais. Tudo foi queimado. Por quê? Porque ele cometeu uma atrocidade. Elimine o mal dentro da casa de vocês. Acã guardou, roubou do Senhor, mentiu para o Senhor e permitiu coisas ruins dentro da casa dele. Qual foi o resultado? Acabou com a casa dele. Logo, o pecado que você comete, o lixo que você traz dentro da sua casa, vai acabar com a sua casa. Pastor, mas
Minha esposa nem sabe, mas cuidado, quando o rato vem, chama outro rato. A Bíblia vai dizer que os demônios foram embora e depois eles viram a casa vazia. Ele chamou outros demônios e voltou com mais demônios mais fortes que eles para dominar aquela casa. Jogue o lixo fora, porque se você não jogar, a tua casa vai sofrer sérias consequências. Às vezes a gente diz: pastor, eu olho para minha casa e vejo meu filho viciado em coisas que desagradam aos meus olhos. Eu vejo minha filha, minha esposa, meu marido fazendo coisas que desagradam os meus olhos. Pastor, eu cortei a internet do meu filho para ele não ficar viciado em pornografia. Pastor, eu cortei isso da vida dele. Mas a verdade é que o problema não é somente o ato do seu filho, mas é o ambiente que ele está. Talvez na escola estão induzindo a ele coisas erradas. Talvez com os amigos estão induzindo a ele coisas erradas. E aí você faz de tudo dentro da tua casa, mas como dito, não adianta tirar o peixe do aquário, você tem que tirar a água do aquário, colocar uma água nova para que ele se sinta liberto verdadeiramente. Aqui é um exemplo de que se nós não jogarmos os filhos não, misericórdia, o lixo fora, nós iremos sofrer sérias consequências. Aqui me faz pensar numa pergunta: você tem lixo dentro da sua casa que precisa ser jogado fora? Você tem lixo dentro da sua casa que precisa ser jogado fora? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Eu quero que você, junto comigo, aprenda uma coisa que o texto está dizendo a nós. Quando as trevas tomam conta da nossa casa, perdemos valores, perdemos as leis do Senhor, perdemos aquilo que é valioso. Quando as trevas tomam conta, coisas se perdem. Jesus conta a parábola da dracma perdida, em que uma mulher recebe do seu noivo uma joia. Essa joia é colocada sobre a testa e são várias moedas. Em um determinado momento o marido vai trabalhar e ela em casa, e a história que Jesus conta, a parábola que Jesus conta, ele está contando num ambiente de pessoas pobres, em que suas casas mal janela tinham, era um lugar que era chão de terra, escuro. E aquela mulher, quando se dá conta de algo que foi perdido, de uma moeda que foi perdida, ela disse: eu preciso encontrar, porque se meu marido chegar e reparar que há uma moeda perdida, o que há de dizer a meu respeito? Isso é valioso. O que ela faz? Ela pega a candeia e começa a procurar em toda a casa. A luz traz de volta aquilo que foi perdido. A luz de Cristo traz de volta princípios que nós perdemos. Por isso nós precisamos iluminar nossa casa hoje, para agora, o mais rápido possível. A luz da palavra, procurar os valores que se perderam, porque nós acumulamos muito lixo. Nós acumulamos muito lixo. Eu acho que podemos trazer um outro exemplo, que eu preciso que você compreenda. Lá no verso de número 1 de Salmo 60, vai dizer uma coisa curiosa. E aqui está o meu alerta, porque eu sei que quando a gente diz é hora de jogar o lixo, talvez a gente se sinta muito empolgado e diga: não, hoje eu vou desligar a televisão. Ou fazer como algumas pessoas antigamente faziam: pastor, eu joguei minha televisão fora, porque minha casa está impregnada de novelas que falam mentiras. Eu joguei a televisão fora porque não tem mais jeito. Calma, varão, não é assim também. Ou como jovens tomados pela sua emoção em um culto, uma vez em que o ministro disse: o que te atrapalha com o Senhor? E criou uma atmosfera de ambiente da presença do Senhor, e a música tocando, e ele falando incansavelmente: o que te impede de estar na presença do Senhor? E jovem é motivo demais, não é maduro. E alguém levantou o celular e disse: o celular me atrapalha com Deus. E aí o ministro disse: glória a Deus, destrua aquilo que atrapalha você com Deus. O jovem, na emoção, pegou o celular, jogou no chão e pisou.
Misericórdia. Aí outros ouviram isso, e o ministro, esse aí é um verdadeiro cristão. O que os outros fizeram? Pegaram seus celulares e quebraram. No outro dia, tem uma fila de pais para conversar com o pastor. Quem mandou? Quem incentivou meu filho a quebrar o celular que eu ainda nem terminei de pagar? Eu não quero que você seja movido por emoções, porque emoções não convertem ninguém. Emoções não convertem ninguém. Você pode cair, você pode chorar, mas emoções não mudam ninguém. Não é à toa que Deus faz milagres e sinais e maravilhas no Egito, e logo depois que eles vencem o Egito, quando Moisés sobe, o que eles fazem? Um Deus para adorar. Emoções encantam os olhos. Emoções não mudam nada. É o momento, mas não nutre, não sustenta na caminhada. Então, se você hoje disser, pastor, eu reconheço na minha casa que existem alguns lixos que eu preciso eliminar, eu vou fazer isso hoje. Eu quero contar para vocês a história de um homem chamado Mica ou Mical, em que a Bíblia conta para nós, em Juízes capítulo 17, verso 6, que naqueles dias não tinha um rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Mica ou Mical disse, eu quero a presença de Deus, eu quero a glória de Deus aqui nessa casa, eu quero resplandecer o poder e a glória de Deus, eu quero que a luz do Senhor tome conta da minha casa. Quantos querem isso da glória a Deus? É o que ele queria. O que ele fez? Ele decidiu criar uma imagem na casa dele. Ele decidiu criar um ambiente de adoração na casa dele. Ele decidiu costurar uma roupa sacerdotal e colocou o filho dele como sacerdote dele. Depois apareceu na casa dele um levita, e ele chega e começa a conversar com esse levita. E o levita, muito mal intencionado, porque Mical pergunta, de onde você vem? E ele diz, eu sou levita. A pergunta é de onde você vem, não o que você faz. Não, eu sou levita. Então Mical toma a decisão, já sei, vou contratar ele para ser o meu sacerdote, assim Deus vai se agradar de mim. E a Bíblia conta para nós que em Juízes, capítulo de número 17, capítulo 17, verso 13, Mical vai dizer, agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois eu tenho um levita como meu sacerdote. O que ele decidiu? Eu quero que a glória de Deus resplandeça sobre minha casa. Então ele começou a dar um jeito de fazer com que a glória de Deus entre na casa dele. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você essa manhã. Ele fez de uma forma totalmente errada. E muitos de nós somos assim. Pastor, eu quero que a glória de Deus tome conta da minha casa. Então vai ser desse jeito, dessa maneira. Cuidado, porque você não está resplandecendo a glória de Deus, o brilho de Deus, mas o seu achismo dentro da sua casa. Não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Não é como você pensa, é como Deus diz que deve ser. O que Mical faz é criar uma imagem, já começou totalmente errado, porque a Bíblia abomina isso. O que Mical faz é costurar uma roupa sacerdotal, a qual nós vemos no livro do Pentateuco, que somente poderia usar roupa sacerdotal aquele que de fato era sacerdote, e era algo sagrado. E ele pegou algo sagrado e tornou em profano. Ele pegou o seu filho, que não tinha linhagem nenhuma de sacerdotal, e disse, agora você será um sacerdote. Ele mesmo nomeou alguém, algo que ele sabia que tinha que ser toda uma descendência. Não sendo suficiente, quando ele se encontrou com um homem que era levita, ele diz, você agora vai ser o meu sacerdote. Você vai trabalhar para mim, e agora o Senhor vai se agradar da minha vida. Em nome de Jesus, que a glória de Deus resplandeça sobre nós, e não os nossos achismos. É onde a gente escolhe o que pode e o que não pode. Mulher, você não vai ver mais televisão nesse horário, porque você está trazendo maldição nessa novela. Calma, não é assim. Pastor, eu vou cancelar a internet dos meus filhos.
calma, não é assim. Mais uma vez, o problema não é o peixe, o problema é o ambiente. É o ambiente. Tem lixos que devemos jogar fora, dentro de nossas casas. Ele queria resplandecer a luz de Deus em sua casa, mas o que ele resplandeceu foram trevas. A história, se você puder ler em casa, é fascinante, o tempo não nos permite. Mas uma coisa eu sei, nós temos que brilhar a glória de Deus dentro da nossa casa. Olha o mundo hoje, Paulo, como que está. Olha o mundo hoje, em que peguei um Uber uma vez e o motorista conversando comigo disse: olha pastor, o mundo está de cabeça para baixo. Agora há pouco peguei 2, 3 adolescentes dentro do carro. Os 3 saíram da escola e eu tive que ouvir 3 adolescentes dizer um para o outro que, para não ser excluído da turma, ele confessou que era bissexual. Ele nem sabia o que era isso. Mas se hoje em dia o que a TV diz é: quem é bissexual é livre, você é liberto, não tem julgo. Eles pegam, olha como que demônio é uma coisa miserável, né? É uma desgraça, coisa ruim de fato. Tem uma jovem menina chamada Priscila Alcântara, que era uma cantora gospel. A maioria das crianças cresceram vendo o programa dela no SBT, em que ela apresentava, virou cristã e todo mundo foi aprendendo, vendo junto, e motivou uma quantidade absurda de pessoas que não eram da igreja a se tornarem da igreja. Mas alguma desgraça que o diabo fez na vida daquela mulher pegou ela e mudou ela por completo. E aí ela diz: hoje eu estou livre de todas as leis da igreja, me sinto livre. E se você olhar o que ela era antes, o que ela é depois, é uma coisa triste. E ela começa a dizer para os outros: não, eu adoro a Deus do meu jeito. Deus ama o homossexual, Deus ama os travestis, e há salvação para eles também. Veja, ela começou movimentando um grupo de jovens ao redor dela. Agora ela se diz liberta do que a Bíblia diz. E uma quantidade imensa de jovens segue essa menina. Que estrago você acha que ela está fazendo na casa de muitas pessoas? Na vida de muitos jovens? Como dito, o ambiente é sujo e imundo. Nós temos que tirar essa água. Eu quero, caminhando para a conclusão, e mais uma vez ler o texto de Isaías, mas eu não posso esquecer do que o salmista vai dizer: um abismo chama outro abismo. É o que Mical faz. Eu vou fazer uma imagem, eu vou criar um altar, eu vou botar uma vestimenta de sacerdote para o meu filho, eu vou contratar esse homem, e agora Deus vai se agradar de mim. Um abismo chama outro abismo. Se você não corrige o seu filho, ele vai se sentir livre demais para chamar outros abismos. Se você não dá limite para o seu filho, pode ter certeza que lá na frente você não segura mais ele. Se você não decidir que deve acordar na presença do Senhor, saiba, o seu dia inteiro vai ter muitas provações. Como dito na escola dominical, crente não faz devocional de noite, porque de noite você não tem discernimento para nada, você dorme. De noite você não tem como santificar e dizer assim: eu quero ser mais santo, e cai no sono e dorme. A sua devocional tem que ser de manhã, porque é de manhã que nós temos que preparar para enfrentar o que vem no dia inteiro. É ter discernimento para o dia, não para a noite você estar roncando e babando. Não funciona. Pastor, minha devocional é de noite, onde eu tenho mais tranquilidade. Acorde mais cedo, irmã, em nome de Jesus, e tenha devocional com o Senhor, porque de manhã você se prepara para o que vem. É para o que vem. Isso é importante. É na viração do dia, como diz Gênesis, em que Deus aparece para Adão, viração do dia. É quando o dia começa e eu digo: Senhor, aqui estou eu nessa manhã, meus olhos estão pesados, o meu corpo está pesado, mas eu peço discernimento para o que vem durante o dia.
Isaías 60, verso de número 1. A glória do Senhor há de resplandecer sobre cada um de nós, e as trevas hão de se dissipar, porque aonde você chega, a glória do Senhor está iluminando aquele lugar. Não há mais demônios aonde nós estamos, não há mais espíritos imundos aonde nós estamos, não há mais homens e mulheres tomadas de depressão aonde nós estamos. Nós somos homens e mulheres nascidos de novo no sangue do Cordeiro, e nós temos a luz de Cristo, e aonde a gente chegar, o nosso sorriso vai mudar o ambiente. Aonde nós entrarmos, nós vamos mudar a atmosfera do lugar. Por quê? Porque nós resplandecemos a luz de Cristo. É o que Deus está dizendo para Isaías: manda o povo se levantar, porque agora resplandecerá sobre o rosto dele a glória de Deus. Temos lixo em nossa casa? Pastor, eu tenho coisas que eu tenho deixado na minha casa, como Acã fez. Eu tenho cavado, escondido determinadas coisas. Maldição. Pastor, eu tenho deixado lixo entrar dentro do meu casamento. Eu fico olhando a vida de outros casais, eu acho tão lindo. Eu fico vendo fofoca de outros casais e trago para dentro do meu casamento. Como dito, o pastor foi fazer uma visita para um casal, e logo no primeiro dia ele não conseguiu falar nada, porque a mulher não parava de descascar o marido, só falando mal do marido, e o marido quieto, mudo. Na segunda visita a mesma coisa, descascava o marido e não dava mais. Ah, porque meu marido é assim, ah, porque ele faz isso, ah, porque ele isso, ah, porque ele não faz isso. E o marido em silêncio. Na terceira visita ele disse: mulher, eu posso falar? E ela: pode falar, pastor. Você sabe qual é o problema do teu casamento? Qual? Pega a primeira revista que está em cima da mesa. Qual é o título? Fofoca 24 horas. Pega a segunda revista que está em cima da mesa. Qual é a revista? Notícia dos famosos. Pega a terceira revista, a quarta, a quinta, e você vai ver. Você fica olhando muito a vida dos outros, e você fica medindo o seu marido pelo marido dos outros. Teu marido não tem nem dinheiro para comprar, te levar para comer na rua, e você está comparando ele com o milionário que deu carro para a mulher. Mas o teu marido é fiel, o outro está traindo a quinta vez, mas você quer a vida dos outros. Na sua casa, irmãos, valorize o seu marido, valorize a sua esposa, senta para conversar. Não permita que lixos adentrem a casa de vocês, não permitem que coisas do mundo contaminem vocês, porque se tem uma coisa que o mundo faz com muita força, antes era a televisão no centro da sala, onde a família se reunia para ver a televisão, e ali você poderia controlar o que poderia ou não ser visto, mas o mundo avança. E agora as crianças já têm o seu próprio celular. Eles já vêm nos seus quartos com porta fechada. E você não sabe o que ele está vendo. Desenhos que contam coisas absurdas. Pastor Wesley mencionou uma coisa incrível, de um curso de inglês em que ele fazia junto com o seu filho. E ele contou que nos desenhos, nas imagens de figuras que tinham no curso, era homem e mulher, mas quando ele foi ver do filho, era homem com homem, mulher com mulher. E a gente diz: não, que isso, não tem nada disso. Irmãos, eles vão entrando sorrateiramente, e nós temos que ensinar os nossos filhos a ter postura. Cuidado com a água desse aquário, cuidado com o que esse mundo polui a gente. Por que uma quantidade absurda de brasileiros estão indo morar fora? Porque eles vivem num país que a gente diz: meu Deus, tem como melhorar isso? Mas em nome de Jesus, eu e você somos homens e mulheres que nós estamos levantando o nosso rosto e resplandecendo a glória do Senhor. A minha alegria é que tem muitos homens se convertendo, que estão em cargos de liderança. Nós temos prefeitos que são crentes. Nós temos, tudo bem que a gente não ouve falar muito, mas nós temos prefeitos que são crentes. Nós temos homens, donos de empresas que são crentes. Antigamente não se tinha isso. Hoje nós temos médicos que são crentes, que além de dar o prognóstico da pessoa, ele ainda ora pelo paciente. Nós temos homens e mulheres que são homens de Deus, mulheres de Deus, e no lugar que eles estão, no lugar onde Deus colocou eles, eles têm sido luz para muitas pessoas. E nós precisamos resplandecer essa luz, mas para isso precisamos fazer a faxina. Precisamos fazer a faxina.
Em cima disso, eu quero concluir fazendo uma pergunta crucial a você essa manhã. Quantos lixos você precisa tirar da sua casa? O que você tem visto que tem gerado peso dentro da sua casa? Quais músicas que você tem ouvido que ao chegar perto da sua esposa você trata ela diferente? O que você tem visto que tem gerado no coração um tratamento diferente ao seu marido? O que você tem poluído dentro de você? Nós precisamos urgentemente jogar o lixo fora, porque se a gente não jogar, os ratos vão chegar. Beelzebu é o Deus dos mosquitos. Tem Beelzebu na sua casa? Uma vez com a classe de novos membros, eu cheguei para eles e falei: Beelzebu está na sala. Que isso, pastor? Beelzebu está na sala. Vocês não estão vendo? E eles entraram em desespero. Veja, entrou mosquito. E eu expliquei para eles que Beelzebu significava. E ali eu falei: na casa de vocês tem muito lixo, tem muito bicho. Porque aonde tem lixo acumulado, tem bicho. Acã enterrou no meio da sala dele, ele abriu e colocou maldições ali. Aquilo que não pertencia a Deus, ele colocou anátema dentro da casa dele. Ele foi colocando pornografia, orgulho, cobiça, e foi enchendo, até o momento que ele cobriu aquilo, e viveu com a sua família como se nada tivesse acontecido. Se você cavar aqui dentro, será que você vai encontrar maldições? Palavras que lançaram sobre a tua vida? Nós precisamos urgentemente fazer uma limpeza na nossa casa, irmãos. Em nome de Jesus, que a gente faça isso hoje e agora. Precisamos tirar dentro de nós toda a sujeira, tudo aquilo que contamina a gente. Pastor, eu posso confessar a você que política tem acabado com o meu dia. Então coloque Deus em primeiro lugar. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar, e você vai ver que a política não vai trazer esse peso na sua vida. Pastor, as notícias têm acabado com o meu dia. E eu confesso, eu amo ver jornal. E tem coisas que me deixam assim ansioso, trêmulo, desesperado. Mas semana passada Deus me trouxe uma palavra: eu ainda estou no trono. Conversei isso na quinta-feira. Deus ainda está no trono, é Ele que governa. Então, enquanto nos lábios de muitos crentes nós falamos sobre o anticristo, no lábio daqueles que resplandece a glória de Deus, Ele está dizendo: Jesus é o Rei sobre céus e terra. Tem gente que só fala do anticristo, do fim do mundo. Pastor, agora é o fim do mundo. Querido, nos lábios o Senhor continua sendo Rei, continua governando sobre cada um de nós. Precisamos mudar o falar, precisamos urgentemente mudar a água que está nesse aquário. Às vezes nós estamos doentes e nós não sabemos porquê. Hoje eu te digo, é o ambiente que você está. Parem de andar com pessoas que falam palavrão. Parem de andar com pessoas que cobiçam mulheres dos outros. Parem de estar com pessoas negativas. Parem de andar com pessoas que veem problema em tudo. Parem de andar com pessoas que só falam mal do seu marido. Uma vez eu conheci uma irmã que só falava mal do marido. Eu falava: meu Deus, esse homem deve ser um monstro, deve ser um cara bruto. Quando eu conheci o marido dela, eu falei: gente, não pode ser isso. Eu coloquei na minha mente, né, Jânia, uma imagem de um cara tenebroso, mal educado, que não dá oi para ninguém. Mas quando eu vi o homem era doce, era manso. Falei: tem alguma coisa errada, Carlão? Que isso? E quando eu vi o jeito que a mulher tratava o marido, eu falei assim: essa mulher me enganou. Era beijinho para cá no marido, chamava ele de meu amor, mas quando ele saía, ela dava tiro até não dar mais. Falava que ele era o demônio na terra. Falei: irmã, vai se converter, misericórdia. Não pode. Pastor, meu marido, ele é abençoado. Me perturba, mas é abençoado. Meu Deus do céu. Minha esposa, meu pai, quando ela abre a boca, Jesus, ela é uma glória, é uma bênção de Deus na minha vida. Ela é santa de Deus na minha vida.
Nós temos que mudar a nossa maneira de falar. Pastor, os meus filhos são problemáticos. Não, seu filho é presente de Deus para você, são flechas do Senhor. Declara isso para ele. Seja essa luz que Deus quer transmitir na sua casa, que a glória do Senhor resplandeça e que a gente tire de nós todo o lixo daquilo que nós falamos. Mude o ambiente que nós estamos. Muda, sai desses grupos, sei lá como é que funciona. Nós temos que entender que nós queremos ter um ambiente que agrada o Senhor. A glória do Senhor quer resplandecer. Ela pode resplandecer na sua vida, ela pode resplandecer na sua casa. O que você me diz? O que vocês acham da glória de Deus na casa de vocês? Eu estou falando de milagres, eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de paz, eu estou falando de discernimento, eu estou falando de sabedoria. É isso que Deus quer dar a nós, não segundo o que Ele pode dar, não uma parte, mas Ele quer dar segundo as suas riquezas, como Paulo diz. É segundo o que Ele tem, e Deus tem muito para dar. Deus tem muito para dar. De uma tal maneira que nós não temos nem mãos para receber a quantidade. A Bíblia vai dizer para o povo que, olha, peguem seus cestos, porque nem o cesto de vocês vai aguentar tamanho peso daquilo que eu vou dar a vocês. Esse é o Deus que eu conheço, que quer transbordar sobre nossas vidas. E a gente olha para a nossa casa e a gente diz, meu Deus, e agora? Como que resolveremos essa solução? Será que é nisso e aquilo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Querido, não é o peixe, mas é a água que está nesse aquário. Muda o ambiente da sua casa. Ore com seus filhos. Qual a última vez você pegou o seu filho e a sua filha e disse, vamos orar antes de dormir, vamos orar antes de você ir para a faculdade? Qual a última vez você pegou a sua esposa e disse, mulher, vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelas nossas finanças? Qual a última vez? Qual a última vez? Filho, eu quero orar com você antes de você dormir. É isso, são princípios que precisam estar dentro do nosso lar, porque isso muda o ambiente. Isso muda o ambiente. E quando o ambiente é mudado, o peixe se sente melhor. A verdade é essa. O peixe é curado. O peixe é curado. Luz tira a escuridão. Tirar o lixo acaba com os ratos. E mudar a água do aquário salva a vida do peixe. Essa manhã é dia de nós iluminarmos a nossa casa com a luz da palavra de Deus. Você, marido, honre a sua esposa. Sacrifício, amor sacrificial, assim como Cristo amou a igreja e sacrificou por ela. Esposa, seja sábio no seu falar. Não seja como a esposa de Jó, que falou uma estupidez, que ele teve uma mulher, pelo amor de Deus, para de ser tola. Controla a sua língua. Homens, controlem as línguas. É melhor a gente ficar com a língua vermelha do que abrir a nossa boca. Sim ou não? Às vezes é melhor morder minha língua, porque se eu abrir, eu vou matar alguém. Como o Tiago diz, né, Antônio? A língua é tão pequena, mas causa um estrago tão grande, tão desesperador. Ilumine a sua casa com a luz da palavra de Deus. Mude o ambiente da sua casa com a palavra do Senhor, com nova atitude, com novo comportamento. Em nome de Jesus, muda o ambiente da sua casa, para que você resplandeça a glória de Deus. E aí você vai ver o que a glória de Deus fará com a sua casa, fará com a sua vida. E você vai desfrutar as melhores bênçãos que Deus pode dar a você. Quantos querem viver a glória de Deus? Levante sua mão. Então eu quero convidar você, se você tem lixo para jogar fora, venha no altar e joga aqui. Fala, Senhor, eu estou colocando sobre você. Jesus vai dizer, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. Tira esse peso de você e coloca diante do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se você sentir do seu coração que precisa tirar lixo da sua vida, pastor, eu estou vendo aqui que lá em casa vai dar trabalho hoje. Meu Deus do céu.
Ah, pastor, eu preciso ter um comportamento novo, eu preciso orar com a minha esposa, com meus filhos. Pastor, qual a última vez? Nem lembro a última vez que eu orei pela minha família junta. Se você precisa disso, venha ao altar do Senhor. Vamos orar junto, pedindo para Deus força, autoridade. Dizer: Senhor, eu preciso de uma limpeza profunda, limpar o ambiente, mudar o ambiente. O Senhor precisa renovar a nossa casa, renovar tudo, Senhor, porque lá em casa eu quero a presença de Deus tomando conta de forma sobrenatural. Simone, me ajuda aqui. Preciso que a presença do Senhor tome conta da minha vida. Eu preciso que o Espírito Santo de Deus traga uma limpeza sobrenatural. Deus quer que a glória se manifeste na nossa casa. Comece a orar no seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar, Pai, que o Teu Espírito traga sobre nossos lares, Senhor, fogo do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir que o Senhor tire tudo mal da nossa casa, Senhor. Nós, quando jogarmos o lixo fora, todos os demônios, tudo aquilo que é maligno, todo o mal, caia por terra, porque cremos que a nossa casa será limpa, cremos na manifestação do Seu santo nome, cremos que o Senhor vai tirar tudo aquilo que tem impedido a nossa casa de avançar. Às vezes perguntamos: Senhor, por que não acontece? Por que isso não vem? Por que não flui? Por que a nossa casa está em briga? Por que está em pé de guerra o nosso casamento? E o Senhor declara essa manhã para nós, em nome de Jesus: eu quero resplandecer a glória sobre a tua casa. Mas para isso você tem que tirar esse lixo fora, você tem que mudar o ambiente desse aquário, você precisa colocar luz na sua casa. Começa a trazer diante do teu casamento o que você tem colocado como oculto, vai tirando de você e dizendo: Senhor, revele a mim aquilo que tem gerado escuridão na minha casa, Senhor. Pai, eu tenho escondido coisas da minha esposa, eu tenho escondido, Senhor, coisas do meu marido, eu tenho escondido coisas dos meus pais. Traz a luz que o Senhor quer limpar, quer tirar, quer curar, quer salvar, quer transformar. Pai, em nome de Jesus, os que nos estão assistindo nesse momento, que o Senhor também vá sobre o encontro deles, e que possamos trazer, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, e dizer: Pai, nós precisamos da tua glória, Senhor. Pai, ali aquela mulher, uma das noras de Eli, disse: Icabode, olha, a presença do Senhor foi embora. Mas nós não diremos isso, nós diremos com toda a autoridade: a glória do Senhor está sobre a nossa casa, a presença do Senhor está sobre a nossa casa, a presença de Deus está sobre o meu coração. É um solo sagrado, é um lugar santo do Senhor. E Pai, nós cremos que nós precisamos da sua ajuda, Senhor. E às vezes, Pai, nós queremos jogar lixo sozinho, mas se nós somos casados, que a nossa esposa nos ajude, que o nosso marido nos ajude, que a nossa casa se une para esse bem maior, para aquilo que o Senhor tem guardado a nós. Ah, Senhor, se a pornografia nós queremos jogar fora essa manhã, ah, Senhor, se a inveja nós queremos jogar fora essa manhã, Pai, se deixamos a nossa casa ser alimentada por palavras contrárias, por histórias errôneas, ah, Senhor, nós queremos jogar fora essa manhã. Espírito Santo de Deus, nos dê discernimento para cuidar dos nossos. A glória do Senhor traz discernimento para cuidar dos nossos filhos, para cuidar das nossas finanças, para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa casa, Senhor. A sua glória traz milagres, Senhor. A sua glória vai nos curando de toda doença, de todas as chagas e mágoas, Senhor. E nessa manhã declaramos com toda a autoridade no seu santo e poderoso nome: hoje é dia de limpeza, e hoje nós tiramos tudo aquilo que traz maldição sobre a nossa casa. Assim como Acã, ele não tirou o lixo, hoje nós vamos tirar, porque o pecado que cometemos gera em nossa casa mal absurdo. Senhor, eu não quero que a minha esposa pague pelos meus pecados, eu não quero, Senhor, que meu marido pague pelas coisas erradas que eu tenho desejado, eu não quero que meus filhos sofram, Senhor, por causa da minha inadimplência financeira, eu não quero, Senhor, deixar de dar o melhor porque tem me faltado isso, Senhor, eu não quero deixar de dar o meu melhor porque eu tenho buscado coisas errôneas, eu não quero, Senhor, eu quero a sua glória, eu quero a sua presença na nossa casa, Deus, e para isso nós temos que fazer limpeza todos os santos dias. E o Senhor declarou para nós essa manhã, em Isaías 60, que uma vez que a gente entende que há coisas que precisam ser limpas, ser jogadas fora, a palavra que o Senhor lança para o povo é: levante-se,
levante-se e eu estarei resplandecendo sobre a tua face a glória de Deus. Então, Senhor, nessa manhã nós estamos nos levantando nesse momento, crendo que a glória de Deus resplandece sobre a nossa casa. Levante seu lugar, volte seu lugar, aplauda o Senhor, que seus lábios adorem o Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, que resplandeça sobre ti a glória do Senhor, a graça